Nesta aula vamos falar da linha do tempo, um recurso muito importante do Microsoft Project. Como é que eu faço para selecionar a linha do tempo? A gente vai no menu Exibir e aí você marca aqui, ó, linha do tempo. Automaticamente vai aparecer aqui a linha do tempo. Eu vou abrir um pouco mais de espaço. Essa é a chamada linha do tempo do seu cronograma. Bom, primeira coisa importante, tá? Você tem a janela detalhes que a gente já conhece, a gente pode chamar aqui, ó. E você tem a linha do tempo. Notem que elas são mutuamente exclusivas. Ou você tem a linha do tempo, ou você tem a janela detalhes. Você não pode ter as duas ao mesmo tempo. Então esse é um cuidado que a gente tem que observar quando está usando o Project. Para que serve a linha do tempo? A ideia é bem simples, ó. Às vezes o cronograma ele é muito complexo. Esse aqui até não é, né? Um cronograma simples. Mas você poderia ter um cronograma com dezenas de atividades, até centenas. E a duração dele é de mais de um ano, por exemplo. E aí fica muito complicado você mostrar isso numa apresentação para a diretoria, para pedir uma aprovação, alguma coisa assim. Porque é informação demais, né? Então a ideia da linha do tempo é você focar naquilo que realmente é mais importante no seu cronograma. Então você vai escolher algumas atividades que você considera importantes e vai mostrar essas atividades, torná-las mais evidentes, né? Como é que a gente faz isso? Bom, tem várias maneiras, tá, de você selecionar atividades para a linha do tempo. Uma delas é o seguinte, ó, você tem uma linha do tempo vazia, como essa aqui, você clica duas vezes nela, e daí você simplesmente marca quais atividades você quer que apareçam na sua linha do tempo. Eu vou escolher algumas aqui, tá? O marco de início, a atividade A, a atividade H, por exemplo, a atividade I e o marco de encerramento. E eu dou um OK. Olha o que aconteceu. Aparece o marco de início, ele mostra o marco dessa maneira aqui, ó, como se fosse um losango, né? Então essa maneira padrão de mostrar um marco. O marco de término, e aqui você tem as atividades que nós marcamos. Quando duas atividades acontecem no mesmo período, ele abre uma nova linha para mostrar uma embaixo da outra, como acontece aqui. Agora, isso depende dessa opção aqui, ó, tarefas sobrepostas. Se eu tirar o tarefas sobrepostas, olha o que acontece, ele não mostra mais uma atividade embaixo da outra, ele só mostra uma linha, então ele acaba ocultando alguma coisa aqui, né? Eu sempre recomendo deixar o tarefas sobrepostas ativo. Caso contrário, uma atividade fica por cima da outra e atrapalha a visibilidade. Outra função, aproveitando que estamos aqui, né, é a panorâmica e zoom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho a escala desse meu projeto, olhar ele mais de perto, né? Ó, aconteceu uma coisa interessante. Eu queria mexer no zoom desse cronograma aqui, né, tornar ele mais próximo, e acabei mexendo no zoom da linha do tempo. Aqui eu posso expandir, aqui não está aparecendo, né? Ou eu posso reduzir também, ó, usando essa escala. Eu acabei esquecendo que eu estava selecionando a linha do tempo, e aí eu fiz o zoom da linha do tempo e não o zoom do cronograma. Então vou deixar novamente a linha do tempo num tamanho razoável. Vamos ver se a gente consegue deixar ela mais ou menos bonita, né? Aumentar um pouquinho aqui. Isso, acho que está no bom tamanho agora. O que aconteceu? Se você quer mexer no zoom do cronograma, você tem que clicar na janela de baixo primeiro, ó. Cliquei embaixo. Agora eu consigo aumentar o zoom do cronograma apenas, e não da linha do tempo, tá? Então eu estou mexendo no zoom do cronograma. Mas notem uma coisa, apareceram essas barras verdes aqui, né? O que isso está mostrando? Ela reproduz, ó, qual a área do cronograma que está aparecendo na linha do tempo. Note que à medida que eu vou passando o cronograma, a barra verde também vai passando pela linha do tempo. Então é como se isso aqui, ó, fosse uma lupa, né, que eu estou colocando na linha do tempo, e aqui eu tenho o detalhe daquilo que está na linha do tempo mostrado aqui. Então essa é a função chamada panorâmica. Eu vou clicar de novo na linha do tempo. Se eu tirar essa panorâmica e zoom aqui, olha o que acontece, não tem mais essa linha verde aqui, não tem mais essa referência agora. Agora eu posso passar de um lado para outro do meu cronograma, mas não tem uma indicação na linha do tempo. Se eu colocar de novo o panorâmico, ressurge aquela barra e à medida que eu passei pelo cronograma, ele vai mostrando onde é que eu estou na linha do tempo. Então simplesmente é uma indicação, né? Outras coisas que eu gostaria de mostrar.
Se você quiser acrescentar novas atividades à linha do tempo, vamos supor que eu queira colocar também a atividade D na linha do tempo. Você pode clicar com o botão direito nessa atividade e já tem aqui, ó, adicionar a linha do tempo. Então, automaticamente ele acrescentou a atividade D na linha do tempo. Professor, por que está mais fraquinho agora as atividades aqui? Ó? É porque ele está fora da área de visibilidade do meu zoom. Ó. A área de visibilidade é essa aqui, né? A tarefa D não chega a aparecer devido ao zoom que eu adotei. Então, quando ele está fora da área de visibilidade, ele mostra mais fraco. Se eu, por exemplo, arrastar em direção à tarefa D, olha só, aí ele mostra num tom mais forte, porque a tarefa D já está aparecendo também aqui no meu cronograma. Então, uma coisa replica a outra, né? Isso que ele está mostrando aqui. Muito bem. Então, você pode acrescentar qualquer coisa, né, na linha do tempo. Eu posso acrescentar mais uma atividade. Vamos fazer com mais uma aqui, a F, por exemplo. Clica com o botão direito e adicionar a linha do tempo. Pronto, já tenho a F também. Note que ele vai empilhando, né, as atividades aqui. Por que ele está empilhando? Porque a gente está usando tarefas sobrepostas. Se eu tirar essa opção, ó, fica tudo numa linha só. Mas aí fica meio confuso, né? Porque ele está misturando uma tarefa com a outra. Fica até difícil de você ler o que está aqui, ó. Algumas coisas ficam até ilegíveis, né? Você não consegue entender direito. Então, recomendo deixar sempre essa opção ativa. Rótulo da barra é como se fosse o nome da linha do tempo. Você pode ter mais de uma linha do tempo, tá? Pode ter mais de uma barra. Então vamos dar um nome para essa aqui. Você clica em rótulo da barra e ele pede o nome, né? Eu vou chamar de linha de teste. Ok. Olha só, agora eu tenho uma linha do tempo chamada linha de teste. Mas eu posso criar uma outra linha de tempo, ó. É só clicar em barra de linha de tempo. Não está aparecendo a barra aqui porque a janela está um pouco pequena. Vou aumentar o tamanho aqui. Olha só. Agora eu tenho uma nova barra de linha de tempo. E eu posso dar um nome para ela também, né? Eu clico em cima dela e vou na opção rótulo da barra. Vamos dar um nome diferente. Então a barra 1 a gente já chamou de linha de teste. Essa barra 2 vamos chamar de linha secundária. Sei lá, o nome que eu quiser, né? Então você tem a linha de teste em cima, a linha secundária embaixo. E aqui também você pode acrescentar as tarefas, né? Vamos supor que eu queira mostrar nessa linha secundária a tarefa C. Então, dou um adicionar a linha do tempo, ali ó, tarefa C. Ele sempre vai na linha que você selecionou, tá? Se eu selecionar essa aqui e adicionar uma tarefa, ele vai cair nessa primeira linha do tempo. Se eu seleciono a segunda e adiciono uma tarefa, mais uma aqui ó, ele cai na segunda linha do tempo. Então depende de qual você selecionou. Você pode criar várias, né? Eu posso abrir mais uma aqui. Eu acho desnecessário tantas, né? Mas eu posso. Apareceu uma terceira, eu posso dar um nome para ela e assim por diante, tá? Então você pode ter várias linhas de tempo aqui para você colocar as informações que você precisa. Cada linha pode estar mostrando uma parte do seu projeto, né? Projeto de engenharia, o projeto de manufatura, questão de qualidade. Então eu posso destacar partes do meu cronograma em cada uma das linhas do tempo. Mais algumas coisas. Eu tenho uma tarefa qualquer aqui que eu selecionei, tarefa A. Eu posso usar a opção exibir como texto explicativo. Olha o que acontece. Em vez de mostrar uma barra, ele destaca a tarefa A e coloca simplesmente aqui uma indicação da duração dela, quando ela começa e quando termina. Então ela fica fora da linha do tempo, como se fosse um texto explicativo. Eu vou novamente colocar no modo barra, então o E1 é outro, né? Colocar no modo barra e aí novamente se tornou uma barra. Então algumas tarefas do projeto vale mais a pena você destacar ela, né? Colocar para fora e exibir como texto explicativo. Um marco de projeto como padrão, ele é sempre destacado, tá? Ele nunca entra na barra, ele fica desse jeito aqui. Então é sempre como se fosse um texto explicativo. Você não tem a opção, né, de colocar como barra ou texto explicativo se ele for um marco. Eu posso ainda clicar numa tarefa qualquer aqui e usar esse botão remover da linha do tempo, se eu quiser retirar da linha do tempo. Então vou tirar a tarefa F, né, que eu selecionei. Pronto. Mas é mais simples ainda, ó, clicar com o botão direito do mouse e já tem a opção aqui, ó, remover da linha do tempo. Pronto. Inclusive texto explicativo, né, tudo que está aqui em cima você consegue com o botão direito. Eu acho mais simples. Então, exibir como texto explicativo, posso clicar de novo com o botão direito, exibir como barra. E volta o que era antes. Aqui você pode escolher qual o formato da data que você quer, né? Tem o padrão, que é esse que ele está mostrando agora.
ele dá o dia da semana e esse formato dia, mês e ano. Mas você pode escolher outros formatos aqui, formato inglês, ou ocultar o dia da semana. Você tem várias opções, né? Colocar as horas também. Então aqui você pode definir como você quer mostrar. E aqui você tem outras opções ainda, né? Você quer mostrar as datas na tarefa? Quer mostrar o dia de hoje? Você quer mostrar a escala de tempo? Quer mostrar o andamento na tarefa? Eu posso tirar algumas coisas, ó. Eu quero excluir as datas da tarefa. Olha só, agora nenhuma tarefa tem as datas na barra, simplesmente tem o tamanho da barra. Clico novamente na tarefa, volto em formato de data e aqui eu posso voltar com as datas da tarefa. Eu posso tirar a escala de tempo. Olha o que acontece, ele não tem mais aquela escala de tempo no fundo, eu vou recolocar a escala de tempo. Reapareceu, né? Essas datas aqui, que ele coloca essa escala. Então aqui você tem diversas opções de formatação, né? Não só de datas, mas também de coisas que você quer mostrar ou não na sua linha do tempo. Intervalo de datas. Olha só, por padrão, a linha do tempo vai mostrar desde o início do seu projeto até o término dele. Isso é uma coisa bem interessante. Mesmo que você tenha um cronograma muito longo, de 2 anos de duração, por exemplo, ele sempre vai conseguir mostrar na sua tela ele inteiro. Então a linha do tempo vai comprimir, né, aquele cronograma de modo a mostrar ele inteiro na sua tela, do início até o fim. Mas você pode escolher também um intervalo que você quer destacar. Eu não quero mostrar tudo isso. Eu quero mostrar, por exemplo, do início do projeto, que eu acho que está em 1º de junho, né? Do dia 1º de junho ao dia 15 de junho, né? Então coloca lá, de 1º de junho a 15 de junho. Ok. Olha o que aconteceu. Agora eu estou mostrando uma parte só do meu cronograma, só a parte que eu pedi, não o cronograma inteiro, né? Você pode voltar a intervalo de datas e dizer, não, eu quero que mostre o cronograma inteiro. E dá um ok, agora está mostrando do início até o fim do meu projeto na linha do tempo. Linhas de texto, né? Você pode escolher, eu quero 1, 2. O que acontece quando você coloca mais linhas de texto? A tua linha do tempo fica maior, mas ele coloca mais espaço para você poder escrever coisas ali e formatar. Eu acho que 1 é um bom tamanho, mas você pode também formatar de um modo diferente. Outra opção aqui, ó, vou clicar de novo na linha do tempo, ele está chamando novamente as ferramentas da linha do tempo, né? Para que apareçam essas ferramentas da linha do tempo, basta clicar sobre a linha do tempo, como eu fiz agora. E vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou incluir uma tarefa. É como se eu criasse uma tarefa nova. Eu posso dar um nome para ela, nova tarefa, só para a gente identificar facilmente. Eu digo a data que eu quero que comece essa tarefa, vai ser no dia 10 de junho, eu vou dar uma duração para ela, 5 dias, vamos dizer que seja isso, né? Quando eu der um ok, olha o que vai acontecer. Ele vai criar uma nova tarefa na linha do tempo e já criar no meu cronograma também. Você poderia fazer a mesma coisa para um marco de projeto. Eu vou incluir um marco agora, ó. Você clica em marco, e você define o nome, né? Marco interessante. Falta de imaginação, né? Marco interessante. Todo marco tem 0 dias, então não tem que mexer aqui. E você dá um ok. Olha o que ele fez. Acabou de criar um marco interessante. Como eu não disse qual a data de início do marco, ele colocou no início do meu cronograma, né? Mas agora eu posso editar também. Eu posso dizer, não, esse marco interessante é na data dia 14, por exemplo. Já mudei a data do marco interessante. Ou ainda, né? Eu posso desfazer, dar um Ctrl Z. Só relembrando, você pode associar um marco a uma atividade. Quando eu terminar essa atividade do Anselmo, aí eu vou ter o meu marco interessante. Então tá aqui, ó. Marco interessante ficou no dia 2 de junho de 2021. Então você pode, resumindo, né? Quando você está nessas ferramentas da linha do tempo, criar marcos e criar tarefas. Eu posso criar uma tarefa do texto explicativo. É a mesma coisa, tá? É uma tarefa também. Vou dar um nome para ela. Outra tarefa. Só que ele vai colocar como texto explicativo. Vamos colocar uma duração diferente, né? Só para não ficar um dia só. E vamos colocar uma data diferente. Lá pelo dia 21, por exemplo. E eu vou dar um ok. Olha o que ele fez. Essa outra tarefa foi criada aqui. E olha onde é que ela está, ó.
Ó, ele colocou exatamente na data que eu pedi. Só que ele não aparece como barra, ele aparece como texto explicativo, né? Por quê? Porque quando eu criei, eu usei essa opção, tarefa do texto explicativo. Mas eu posso transformar em barra, né? A gente já viu. Eu clico com o botão direito do mouse e vou exibir como barra. Pronto. A outra tarefa agora tornou-se uma barra. Eu não gosto muito dessas opções de você criar tarefas e marcos já na linha do tempo. Eu acho meio confuso, não sei. Eu prefiro pensar de maneira mais metódica, né? Quando eu quero criar uma tarefa ou um marco, eu primeiro crio ela no cronograma normalmente e depois eu decido se eu quero ou não acrescentar a linha do tempo. Então existe esse atalho, mas eu não vejo muito valor, sinceramente, nesse tipo de coisa, tá? Mas ele existe, né? Então, se existe, a gente tem que mostrar. Muito bem, eu tenho uma linha do tempo, então, aqui, ó, que tem um monte de coisas. Vamos considerar somente essa linha principal, né? Eu posso apagar as restantes, vamos supor que eu não queira mais essas outras. Clico com o botão direito e eu removo a barra da linha de tempo. Essa outra também, eu posso clicar com o botão direito, removo barra de linha de tempo. O que eu posso fazer agora? Bom, vamos fazer o seguinte, eu estou na linha de tempo, eu posso fazê-la aparecer inteira, né? Vou ajustar o zoom aqui, ó. Ela está um pouco grande demais, né? Agora ficou melhor, ó. Coloquei ela centralizada e diminui um pouco o tamanho. Então você pode ajustar no zoom aqui. Lembrando que para usar esse zoom para a linha de tempo, você tem que clicar nela primeiro, senão acontece o que aconteceu antes, né? Se eu quiser ajustar o zoom do cronograma, aí você clica antes no cronograma e aí você ajusta o zoom do cronograma só. Aqui, ó. Aí você consegue mexer somente no cronograma. O que eu queria mostrar ainda? Clicando na linha do tempo, aparecem essas ferramentas aqui. Eu tenho uma opção que é copiar linha do tempo. E quando você clica nela, ele te dá três opções. Para e-mail, para apresentação ou inteira. Eu vou clicar para e-mail primeiro. O que ele fez? Ele copiou essa linha do tempo, mas num formato, segundo o project, adequado para e-mail. Só que o e-mail que ele se refere é o Outlook. Eu já tentei usar o Gmail e não funcionou, tá? Então vou lá no Outlook, vou abrir um e-mail novo e aqui no corpo do texto, né? Eu vou dar um Ctrl V. Eu acabei de copiar lá, eu dou um Ctrl V aqui. Olha só, ele criou essa linha do tempo num formato de e-mail. Eu posso esticar ela um pouquinho, né? Para ficar mais visível. E aí eu poderia mandar esse e-mail para o meu chefe dizendo, olha, essa é a situação do projeto no momento, esse é o status, né, do meu projeto. Então essa é a opção de copiar para e-mail. Voltando ao cronograma, você teria a opção de copiar a linha do tempo para a apresentação. Acabei de fazer isso. Eu já tenho uma apresentação do Outlook aberta aqui, né? Então quando eu colar com Ctrl V, olha o que vai aparecer. Aquela linha do tempo num formato mais adequado para você fazer uma apresentação. Finalmente, eu posso copiar a minha linha do tempo inteira. Copiei ela inteira. Vamos ver o que acontece? Aí ele salva num formato de imagem. Eu posso até voltar no mesmo e-mail que eu tinha. Eu vou clicar aqui embaixo e vamos fazer um Ctrl V só para ver a diferença. Olha só, aqui a linha do tempo inteira. Eu até acho melhor, na verdade, se eu fosse mandar um e-mail, talvez eu preferisse até esse formato aqui, que eu acho que está mais claro, mais bem distribuído. Mas ele tem essas opções, né? Como você quer copiar a linha do tempo, como é que você quer mostrar ela? Formato que ele recomenda para e-mail, que seria esse aqui, o formato da linha do tempo inteira, que seria esse, e indo na nossa apresentação, esse seria o formato para a apresentação. Uma coisa que eu não mostrei, eu acho, eu falei de acrescentar marcos e tarefas, mas não mostrei essa de tarefas existentes, né? É a mesma coisa, só que em vez de criar uma tarefa nova, você vai selecionar daquela lista de tarefas existentes. Então eu escolho mais uma, né? Posso até tirar da linha do tempo a D, por exemplo, e incluir agora a C no lugar dela. Fiz uma troca aqui, né? Então é outra opção que você tem para colocar tarefas na linha do tempo, usar aquelas já existentes. Eu até prefiro, né, como eu falei, em vez de você criar uma tarefa nova aqui, eu acho meio confuso, ou um marco, né, é mais fácil você selecionar a partir das tarefas que já estão no seu cronograma, a partir das tarefas existentes. Se você clicar com o botão direito numa tarefa, por exemplo a tarefa A, você tem ainda as opções de formatação, que são normais do Windows, né? Você pode escolher o tipo de fonte,
Você pode mudar o tamanho da fonte aqui, deixar maior ou menor. Você pode deixar em negrito ou não. Se você quiser adotar um código de cores, ó, deixei em amarelo a tarefa A, vou deixar agora numa cor mais verde. Você pode usar um padrão de cores para destacar uma parte da sua linha do tempo, né? Posso também mudar a cor da fonte, deixar vermelho. Mas ajuda bastante na hora de você destacar alguma atividade da sua linha do tempo. Eu vou desfazer então. Bom, pessoal, com isso a gente deu uma geral nessa função de linha do tempo. Lembrando que a utilidade dela é você destacar partes mais importantes do seu projeto. Então, a ideia não é deixar a linha do tempo muito carregada, porque senão ela vai virar um outro cronograma. E você não quer isso. Você quer uma coisa mais simplificada, para você mostrar para a diretoria, para tomar decisões. Então, você tem que selecionar muito bem quais são as atividades do seu projeto que você quer que apareça na linha do tempo, ou os marcos, né, que você quer que apareça. A ideia não é colocar muita informação, mas colocar somente a informação mais relevante. Se alguém quiser ver mais detalhes, daí ele pode procurar no cronograma. Aliás, eu estava esquecendo de uma coisa que é bem útil. Se eu clico numa atividade da linha do tempo com o botão direito, ele tem uma função aqui que é muito importante. Ir para a tarefa selecionada. Aqui é claro, né, é bem simples, o cronograma tem poucas tarefas. Mas eu já trabalhei com um cronograma que tinha dezenas de tarefas. E algumas estavam na linha do tempo. E quando eu queria saber a qual tarefa correspondia à barra, eu ficava meio confuso, porque ficava difícil de achar no cronograma. Agora, com essa função, né, se eu quiser saber onde é que está a minha nova tarefa, aquela que eu acabei de criar, eu clico com o botão direito e eu clico em ir para a tarefa selecionada. Ela aparece aqui, ó, nova tarefa. Então ele automaticamente vai para a parte do cronograma que eu quero. Ok? Com isso, então, nós percorremos as principais funcionalidades da linha do tempo. Até a próxima aula e um abraço!